E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hashtag quarto vídeo, como manusear a Bíblia. Estou com a Bíblia na mão aqui. Quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês já passaram vergonha? Quando você for a algum encontro, algum culto, alguma missa, alguma pregação, que você está com a Bíblia, aí o pregador pergunta, ou melhor, pede. Abre a palavra de Deus no capítulo João, capítulo 4, versículo 10. Aí você fica lá, marocando, puxando, caçando, se virando nos 30, né? Quem nunca passou por isso, né? Então, no vídeo a gente vai falar sobre como manusear a Bíblia. Fica com a gente aí até o final, Deus abençoe e fica até o final. Valeu, galera? Compartilha, se inscreva e deixa like. Dedo no like. Tamo junto. Valeu, galera. E aqui está como manusear a Bíblia. Para manusear a Bíblia é necessário seguir alguns passos a saber, né? Nós sabemos que tem um nome, o título do livro, tem um índice, tem o número de capítulo, número de versículos, isso? Aí, ó, tem a questão dos, dizendo aqui, ó, a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, né? Então, coloca primeiro, aí TS, já sabe que é Tessalonicenses. Então, precisa, essas palavras, esses nomes abreviados da Bíblia, a gente só conhece, de fato, a gente lê a Bíblia, vamos dizer, a Bíblia no cotidiano. Por exemplo, quando tem MT, sabemos que é Mateus. Quando tem MC, sabemos que é São Marcos. Então, quando tem primeiro CR, primeiro Coríntios, segundo CR, segundo Coríntios. Quando tem só IS, é o livro de profeta Isaías. Então, assim a gente vai conhecendo à medida que a gente vai lendo a Bíblia e vai conhecendo os capítulos. Aqui tem um ponto interessante que João significa o Evangelho segundo São João. E aqui quando fala assim, ó, algumas Bíblias podem usar S e SS. Quando a gente usa só, por exemplo, um capítulo e o versículo, você usa só um S. Quando você vai usar o nome de um livro, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo de 5 a 8, ou a 9, ou a 10, aí você tem que usar os dois S como tem mais versículo. Não é só um versículo, é mais versículo. Então usa só um S quando é só um versículo. Usa dois S quando são usados os dois versículos. Eu acho que ficou claro aí para vocês. Muito bem, aí aqui só explicando o que já acabei de falar, passar adiante. Como está dividida a Bíblia? Quais livros que acompanham? A Bíblia está dividida em duas grandes partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. Aí só um pouco de conhecimento, o Antigo Testamento são todos os livros escritos a partir do século XV a.C., até o nascimento de Cristo. Contém a lei de Deus dada a Moisés, a história do povo de Israel e suas reflexões, bem como a previsão da vinda do Messias, que se deu com a vinda de Jesus Cristo. Então, o Novo Testamento são todos os livros escritos após a vinda de Jesus até o final do século I, depois de Cristo. Traz a vida e as boas obras de Jesus, a criação e a expansão da igreja, além de documentos de formação do povo cristão. Então, a igreja católica sabemos que é formada por tradição, magistério, né, e, sobretudo, a fé católica, né, o povo de Deus, ao decorrer dos sacramentos, né, e todos os mandamentos, o Papa, a obediência ao Papa, enfim, toda a estrutura católica. Essas duas grandes divisões estão ainda subdivididas de acordo com o conteúdo dos livros. Temos assim para o Antigo Testamento livros da lei, livros históricos, livros didáticos, livros proféticos, do qual a gente viu agora há pouco, né? Enquanto que para o Novo Testamento temos livros do Evangelho, livros históricos, epístolas e livro profético, né? Então, o livro histórico apresenta, vamos começar aqui o outro aqui, primeiro o Evangelho. O livro do Evangelho narra a vida, os ensinamentos, os milagres e as obras do Messias Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, o Mestre. O livro histórico apresenta a instituição e a expansão da igreja cristã, primeiro na Palestina e a seguir no mundo até
então conhecido. Então, epístolas são as doutrinas e exortações escritas por alguns apóstolos de Cristo e encaminhadas a comunidades ou fiéis cristãos. O livro profético traz a vitória de Cristo e sua igreja sobre as forças do mal e o juízo final. Jesus falou, né? Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e nem os infernos, a força dos principados do inferno não prevalecerão contra ela. Então, é profético. Então, aqui um símbolozinho bem bonitinho para vocês, ó. Tem o Antigo Testamento aqui, 46 livros, e do Novo Testamento, 27 livros, né? Dá o total de 73 livros. Então, aqui desse lado direito aqui está o Novo Testamento, lado esquerdo o Antigo Testamento. Esse rosinho aqui que vocês estão observando é o... Vou pegar aqui para vocês verem aqui com setazinha aqui, rosinha aqui, ó, é o Apocalipse. Muito bem. E esses outros aqui, a gente está vendo aqui o Antigo Testamento e aqui Novo Testamento. Beleza? Vamos seguir adiante. Modo de falar dos hebreus. Precisamos ter bem claro que os escritores da Bíblia eram pessoas simples, diferentes dos gregos e latinos, que eram desenvolvidos na filosofia e usavam uma linguagem racional. O povo de Deus usava uma linguagem bem concreta, personificando seu pensamento, né? Eles eram muitos na dele, né? Ele não queria se socializar com os outros, né? Nesse sentido da linguagem. Exemplo, humanidade, carne. Em Gênesis 6:12, para dizer que a mulher tinha a mesma natureza humana do homem, Adão se expressou com esta linguagem. Gênesis 2:23, eis agora aqui o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Quem não leva em conta essas coisas próprias da língua do povo que escreveu a Bíblia não vai entender a palavra de Deus. Então, para entender a palavra de Deus, primeiramente tem que fazer uma oração, invocar o Espírito Santo, tem que fazer toda uma oração que é conjunto da igreja, né? Hebraísmo, os orientais gostavam muito de usar provérbios, recorriam às hiperbólicas, expressões exageradas, né, que exige isso. Um exemplo, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E Jesus fala em parábola, que é uma palavra que a gente conhece aí, hebraísmo, né, hiperbólicas, expressão exagerada, mas no pé da letra, que é uma parábola que a gente, sobretudo, leva para o nosso do dia a dia, no cotidiano, colocar na nossa vida como testemunho e exemplo, né? Então, outra coisa que precisamos entender são hebraísmo, ou seja, certas expressões próprias da língua hebraica que não têm tradução em outras línguas. Exemplo, alguém ama uma pessoa, mas que outra ama uma pessoa e odeia a outra, né? Tipo, que a outra ama uma pessoa e odeia a outra. Você ama uma pessoa e aquela pessoa que ama odeia a outra, nesse sentido, né? Precisamos notar também a palavra irmão. No hebraico não existem as palavras primos, tio, tia, sobrinhos, etc. Qualquer parentesco usa-se a palavra irmãos. Então, naquela passagem lá do Evangelho, Jesus fala: meus irmãos, minhas irmãs são aqueles que colocam a palavra de Deus em prática. Se coloca a palavra de Deus em prática, esses que são meus irmãos. Então, na antiguidade não se usava essa expressão do qual a gente usa hoje.